que vocês não tenham dúvida nesse assunto. É um assunto bem simples. E vamos para o próximo conteúdo aqui na página 279, tá? Que é medida de áreas de superfície plana. A gente vai aprender a medir áreas de retângulo, quadrado e etc. Certo, vamos lá. Vamos começar aqui pelo retângulo, né? Como medir a área de um retângulo. Gente, só lembrando que são superfícies planas, são áreas de superfície planas. Ou seja, são duas dimensões apenas. É largura e comprimento, né? Largura, comprimento, largura, comprimento. Para calcular, gente, a área de um retângulo, pode ser qualquer medida, em qualquer unidade de medida, basta multiplicarmos, ó, a área do retângulo é igual base vezes altura. Ou também podemos dizer largura vezes comprimento, tanto faz, tá? É como se a largura, nesse primeiro retângulo, é como se a largura fosse 3 e o comprimento fosse 5. Então, para calcular a área desse retângulo aqui, ó, a área do retângulo é largura vezes comprimento. Então, a área desse retângulo vai ser, quem é a largura? 3. E quem é o comprimento? 5. Então, é só multiplicarmos, ó, a área do retângulo é 3 vezes 5, que é 15 centímetros quadrados, tá? Sempre que calcularmos áreas, essa medida vai vir elevada ao quadrado, porque são duas dimensões, beleza? Então, essa daqui é a fórmula padrão para calcular a área de qualquer figura em formato retangular, certo? A área é igual largura vezes comprimento ou base vezes altura, tanto faz. Vamos aqui para a página 280. Continuando, né? A área do retângulo. Vemos para esse exemplo aqui, ó. Tem um retângulo, o retângulo ABCD, né? E temos aqui a área do retângulo, que é base vezes altura, como eu falei. Ó, a área do retângulo, base vezes altura. Tá aqui a base, né? Que é o lado maior do retângulo. E a altura. Mas também pode ser largura, né? Pode ser largura aqui. E aqui pode ser comprimento, tá? Então, vai ser a mesma coisa. Largura vezes comprimento ou base vezes altura. Tanto faz. Beleza? Aí temos o exemplo aqui de outro retângulo para calcular a área. Né? Sabendo que a sala de aula de Laura tem forma retangular, determine a sua área. A área da sala de Laura é dada por, ó, tem 4 centímetros. Né? Deveria ser metros, né? Porque centímetro é algo bem pequeno. Mas, enfim, são 4 centímetros de largura com 8 centímetros de comprimento. Então, a área é igual base vezes altura. Quem é a base aqui? O lado maior, 8, vezes o lado menor, altura, 4. Então, é só multiplicar 8 vezes 4, que é igual a 32 metros quadrados, tá? O livro errou aqui, ó, não é centímetro, é metro, certo? Então, a sala de Laura tem 32 metros quadrados, certo? Mas, como eu falei, poderia ser largura vezes comprimento também, ó. 4 vezes 8, tanto faz. Ia dar os mesmos 32 metros quadrados. Beleza? Certo. Na página 281, vamos ver aqui como calcular a área de um quadrado, né? Gente, esse é o mais simples de todo, né? A área de um quadrado é só tu multiplicar lado, a medida de um lado, vezes a medida de outro lado. Por quê? Porque um quadrado, ele sempre vai vir com os 4 lados iguais. Se aqui for 5 metros, aqui é 5 metros, aqui é 5 metros, aqui é 5 metros, certo? Então, é só multiplicar lado vezes lado, ó. L é um lado e L aqui é outro lado, certo? Então, a área do quadrado é L vezes L ou L elevado ao quadrado, tanto faz. Por exemplo, vamos supor aqui que esse quadrado aqui tenha 5 metros de um lado. Como é que calcula a área desse quadrado? Então, a área do quadrado é igual lado vezes lado. A área do quadrado é igual. Quem é a medida do lado? 5. Quem é a medida do outro lado? 5. Então, é só multiplicar, gente, ó, 5 vezes 5. E aí, eu vou ter a área do quadrado igual 25 metros quadrados. Tá? Então, a área desse quadrado seria 25 metros quadrados,
se um lado dele tivesse 5 metros, certo? Se tivesse 4 metros de lado, seria 4 vezes 4, que é 16 metros quadrados. Se fosse 3, 3 vezes 3, 9 metros quadrados, certo? Então, o quadrado é bem simples. Geralmente, nas questões de vestibulares, de concurso, quando eles derem a medida do quadrado, ele só vai dar a medida de um lado, certo? Eles sempre fazem isso para tentar confundir o participante. Mas quando ele dá a medida de um lado, você vai raciocinar. Se um lado é 5 e ele é um quadrado, então os outros lados também são 5. Beleza? 82. Vamos ver aqui como calcular a área de um paralelogramo. Já vimos do retângulo e vimos do quadrado. Agora veremos o paralelogramo. Gente, a diferença do paralelogramo para o retângulo é que esses lados deles aqui laterais, ó, são inclinados, certo? Só que ele é bem parecido com um retângulo, beleza? E na verdade, um paralelogramo ele é um retângulo, só que ele é um pouco inclinado, né? Um retângulo ele tem os lados retos, os lados aqui da lateral. E o paralelogramo é só inclinar um pouquinho ele e aí difere, né? Essa é a diferença do paralelogramo para o retângulo. Que é inclusive isso, ó. Se tu tira essa pontinha aqui, ó. Se tu traça uma reta do ponto A até o ponto do outro lado aqui do paralelogramo, ó, e tirar esse pedaço aqui, se tu tirar esse pedaço aqui e colocar bem aqui, tu vai ter um retângulo. É como se tivesse tirado esse pedaço, tivesse colocado aqui, e aí formou um retângulo. Beleza? Por isso que para calcular a área do paralelogramo, é a mesma coisa que calcular a área do retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? A área é igual base vezes altura. Essa também vai ser a fórmula para calcular a área de um paralelogramo. Beleza? Porque em tese ele também é um retângulo. Beleza? Então, a área do paralelogramo de base B e altura H é igual à área de um retângulo de base B e altura H. A área do paralelogramo é área é igual base vezes altura, certo? Gente, só tem um porém. No paralelogramo, quando vocês verem, quando cair isso aqui em alguma prova de vocês aí, vocês forem fazer, a altura não é a medida desse lado, ó, igual vocês estão vendo aqui esse paralelogramo. Essa aqui não é a altura é essa, ó, certo? A altura é essa linha reta aqui que vai de uma borda à outra, ok? Então é só multiplicar 12, que é a base, vezes 3, que é a altura, certo? Esses 10 centímetros aqui você não vai usar, eles vão colocar mais para confundir, ok? Então, para calcular a área desse paralelogramo aqui, é só pegar 12 vezes 3, que é a base vezes a altura, que é igual, ó, 12 vezes 3, que é igual a 36 centímetros quadrados, ok? Veremos como calcular a área de um triângulo, tá? Diz assim, ó, observe o retângulo a seguir. Temos aqui o retângulo ABCD, né? Com um Bzinho de base, H de altura. Gente, se eu pegar esse retângulo e dividir ele ao meio aqui, ó. Se eu traçar uma linha diagonal do ponto A até o ponto C, vocês vão observar que vai dar origem a dois triângulos congruentes, ou seja, dois triângulos iguais. Triângulo 1, triângulo 2, ou triângulo A, B, tanto faz. O importante é vocês perceber que se eu dividir um retângulo ao meio, ele vai dar origem a dois triângulos, né? Congruentes, dois triângulos iguais com mesmas medidas, certo? Por esse motivo, a área do triângulo é a metade da área de um retângulo, certo? Se a área de um retângulo é 24 metros quadrados, só um exemplo, né? Uma hipótese. Se a área de um retângulo é 24 metros quadrados, cada triângulo desse vai ter o quê? 12 metros quadrados, né? Porque um retângulo tem dois triângulos, ou seja, a área do triângulo é a área do retângulo pela metade, ok? É como se esse triângulo fosse 12 metros quadrados e esse fosse 12 metros quadrados. No total, seria 24 metros quadrados. Por isso, a fórmula de calcular a área do triângulo vai ser área do triângulo é igual base vezes altura, né? Que é a mesma forma que a gente calcula a área do retângulo, só que dividido por 2.
Por quê? Porque a área do triângulo é a metade da área do retângulo, certo? Se eu multiplicasse só base vezes altura, eu estaria multiplicando a área do retângulo. E dividido por 2, eu estou multiplicando a área do triângulo, que é a metade da área do retângulo. Beleza? Então, tá aqui, ó. A área do retângulo é base vezes altura. Logo, para todo triângulo de base B e altura H, a área da superfície é dada por a área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Essa daqui, ó, destacada de amarelo, é a área do triângulo para calcular qualquer triângulo com qualquer medida. Certo? Por exemplo, gente, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor aqui que... Vou fazer aqui um triângulo qualquer, só para vocês. É um triângulo bem horrível aqui, mas tudo bem. Vamos supor que a base dele aqui, gente, a base dele seja 5 centímetros. E a altura, né, que é o ponto aqui, ó, que vai do vértice mais alto até o centro aqui do cateto oposto, do lado oposto. Vamos supor que ele meça aqui 4 centímetros, né? Só uma hipótese. Como calcular a área desse triângulo? Aí, ó, pegaria a fórmula, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual. Quem é a base? Como eu falei para vocês, a base é 5. Quem é a altura? 4. Então, 5 vezes 4 dividido por 2. A área do triângulo é igual. Quanto é 5 vezes 4? 20. Dividido para 2, 10. Então, eu teria a área desse triângulo aqui igual a 10 centímetros quadrados. Certo? Aqui, ó. Área do triângulo, base vezes altura, base 5, altura 4. Então, 5 vezes 4, que é 20. Dividido por 2, 10. Então, a área desse triângulo seria 10 centímetros quadrados. Tá, gente? É importante vocês memorizar, né? Aprender, na verdade, para não esquecer mais, a fórmula de cada figura dessa, porque é essencial, tá? Vocês vão precisar dela em qualquer prova que vocês for fazer, né? Seja em vestibular ou concurso. Sempre vai cair uma questãozinha assim e você tem que estar por dentro das fórmulas, ok? Gente, na página 284, antes da gente começar a área do trapézio, vamos ver aqui, ó, um exemplo resolvido da área de um triângulo, certo? Vamos pegar esse segundo exemplo aqui, ó, que pede para calcular a área do triângulo ocupada pelo Jardim de Dona Maria, né? Ó, o Jardim da Dona Maria tem um formato de um triângulo, onde a base dele aqui, ó, mede 8 metros, e a altura, né, que é o ponto que vai daqui até o vértice aqui, ó, até o topo do triângulo, é 5 metros. E aí, gente, é só aplicar a fórmula, ó. A fórmula é essa, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? É 8. Então, pega o 8 e multiplica pela altura, que é 5. Então, 8 vezes 5 dividido por 2 aqui da fórmula, ó. Vai ficar 5 vezes 8, 8 vezes 5, tanto faz, né? A ordem dos fatores não altera o produto. 5 vezes 8, 40, dividido para 2, 20. Então, nós temos aqui a área desse triângulo igual a 20 metros quadrados, certo? São tipos de questões que vocês vão se deparar, né, ao calcular a área de um triângulo. Vamos ver aqui, então, como calcular a área de um trapézio, ok? Então, vamos lá. Observe o trapézio de base menor, né? Essa basezinha de cima aqui é chamada de base menor, e de base maior, que é essa daqui, certo? E a altura que vai do ponto A até aqui o ponto do outro lado aqui da base maior, ok? Também pode ser a altura aqui, ó, tanto faz, certo? Só lembrando que a altura é essa, não é essa aqui, tá? Essa daqui não é a altura, é essa daqui. Temos aqui no trapézio uma base maior, que vai vir com B maiúsculo, e uma base menor com um Bzinho minúsculo, tá? Então, memoriza isso. Dois trapézios congruentes, ou seja, dois trapézios iguais, juntos, formam um paralelogramo, certo, gente? Então, temos aqui, ó, um trapézio 1, trapézio 2. Se a gente unir ele assim, ó, um de cabeça para baixo, ó, aqui tá a base menor, aqui tá a base maior. Aqui tá a base maior, aqui tá a menor. Tá invertido, os dois estão invertidos. Se você ligar
emendar um no outro, vai formar um paralelogramo, ó, certo? Perceberam? Então, podemos enunciar que, podemos chegar à conclusão que a área do trapézio ABCD equivale à metade da área do paralelogramo, certo? Se um paralelogramo são dois trapézios juntos, então a área de um paralelogramo então a área de um trapézio é a metade da área do paralelogramo, ok? Vocês lembram qual é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é base vezes altura, certo? Base vezes altura. Só que, se tratando do trapézio, eu vou ter duas bases, ó. Não vou ter só uma base. Tem uma base maior e tem uma base menor. Então, a área do trapézio vai ser... Nós vamos somar as duas bases, ó. Já que são duas, a gente soma. Soma base maior, Bzão maiúsculo, mais base menor, Bzinho minúsculo, vezes a altura, tá? Tudo isso aqui dividido por 2. Por quê? Porque a área do trapézio é a metade da área do paralelogramo. Então, a gente vai dividir essa área final por 2. E aí, a gente vai ter a área de um trapézio. Beleza? Por que o Bzão e o Bzinho? Porque temos duas bases, não uma. A altura, né, a mesma da fórmula do paralelogramo, dividido por 2, porque o trapézio é a metade de um paralelogramo. Certo? Assim como o triângulo, a gente viu lá que um triângulo é a metade de um retângulo. O trapézio é a metade do paralelogramo. Então, a fórmula para calcular qualquer trapézio, gente, de qualquer medida, seja ele qual for, é essa, certo? Base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. A página seguinte aqui, ó, 285, temos uma questão onde ela vai calcular a área de um trapézio, certo? Tá aqui a fórmula, como eu citei aqui na página anterior, ó, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E aqui é uma questão que vem falar disso. Ó. Pede para calcular a área desse trapézio aqui que vocês estão vendo. Tá aqui a solução, né? O exercício resolvido. É só pegar essa fórmula aqui, ó, e substituir os termos, certo? Quem é a base maior? Quem é o Bzão aqui nesse trapézio? É o 8, que é a base maior aqui de baixo. Então, o 8, no lugar do Bzão, coloca o 8. No lugar do Bzinho, coloca 5, né? Que é a base menor. Então, 8 mais 5, fecha parênteses, vezes. Quem é a altura? A altura é esse ponto aqui, que vai de A até aqui, ó. Tá dado aqui a altura, ó. 4. Então, 8 mais 5, né? Tá aqui, ó. 8 mais 5 vezes 4, que é a altura, dividido por 2. Depois que substituiu todos os termos, é só resolver agora, ó. Quanto é 8 mais 5? 13. Tá aqui, 13. Então, vai ficar 13 vezes 4, dividido por 2. 13 vezes 4, gente, é quanto? 52, certo? 4 vezes 10, 40. 4 vezes 3, 12. Então, 52 dividido por 2, ó. 52 dividido por 2, 26. Então, a área desse trapézio aqui é 26 centímetros quadrados. Não é difícil, tá? Se lembrar da fórmula, é muito simples. É só substituir cada termo e resolver. Beleza? Vamos falar aqui da área do losango agora, certo? Observe o retângulo a seguir. Vamos dividi-lo em 8 partes iguais. Gente, se você pegar um retângulo aqui, isso aqui é um retângulo, né? Ó, é um retângulo. Base e altura. Se você dividir esse retângulo aqui ao meio, na horizontal, e dividir ao meio na vertical, você vai dar origem a 4 retângulos, ó. 4 retângulos. E se você partir cada retângulozinho desse ao meio aqui, ó, vai dar origem a 2 triângulos em cada retângulo. Imagina que aqui é um retângulo, ó. Se eu dividir ao meio, eu vou ter 2 triângulos. Ó, aqui é outro retângulo. Se eu dividir ao meio, tenho 2 triângulos. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, ao dividir um retângulo em 8 partes iguais, eu vou ter 8 triângulos, né, dentro desse retângulo, certo? E se eu pegar esses triângulos aqui, ó, da parte interna, se eu pegar esse, com esse, com esse e com esse, aí eu vou ter o losango, tá, gente? Ó, esse aqui
essa figura de dentro aqui, que está dentro do retângulo, que é chamada de losango. É a mesma figura que está dentro da bandeira nacional, tá? É um losango, certo? Se vocês observar, tem 4 triângulos dentro dele, ó. Quando eu divido aqui na diagonal menor e na diagonal maior, vou ter 4 triângulos, A, B, C, D. 4 triângulos. E também vou ter 4 triângulos fora. Então, eu chego à conclusão que a área do losango é a metade da área do retângulo, certo? Se a área do retângulo é 30, a área do losango é 15, né? Porque são 4 triângulos fora e 4 triângulos dentro. Cada triângulo desse tem a mesma medida, eles são congruentes, ou seja, são iguais, ok? Então, lembre-se disso, a área do losango é a metade da área do retângulo, assim como o triângulo. Página 286, dando continuidade aqui, ó, a área do losango é a metade da área do retângulo, né? Se a área do retângulo é base vezes altura, então a área do losango é base vezes altura dividido por 2. Só que a gente não vai escrever assim, base vezes altura dividido por 2. A área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor, certo? Professor, mas num losango, o que é diagonal maior e o que é diagonal menor? Tá aqui o losango, vamos aqui, ó. Bandeira nacional. Isso aqui é um losango dentro da bandeira nacional. Essa reta aqui que vai desse ponto até esse ponto é a diagonal maior. E essa reta que sai desse pontinho aqui e vai até esse ponto é a diagonal menor, certo? Então, a base do losango vai ser a diagonal maior e a altura do losango vai ser a diagonal menor, que vai ser dada com Dzão maiúsculo, ó. D maiúsculo é da diagonal maior do losango. E o D minúsculo é da diagonal menor do losango, que é a altura, certo? Então, a base vai ser o diâmetro maior, diagonal maior, e a altura vai ser a diagonal menor. Então, é só multiplicar Dzão vezes Dzinho e dividir por 2. Essa vai ser a área para calcular qualquer losango, né? Essa vai ser a fórmula para calcular a área de qualquer losango. Certo? Tem aqui uma questão resolvida aqui, ó, como vocês podem ver, da bandeira do Brasil. E ele diz que a diagonal maior tem 70 metros e a diagonal menor tem 40 metros. Então, gente, ó, essa diagonal aqui tem 70, essa daqui tem 40. Aí ele pede para calcular a área do losango. Ó, é só substituir. A área do losango é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Quem é Dzão? 70, né? Ele disse que é 70, a diagonal maior. Então, bota 70 no lugar de Dzão, vezes, quem é Dzinho? 40. Então, vezes 40. 70 vezes 40 dividido por 2. Multiplica 70 vezes 40, gente, ó, vai dar 2.800, tá? 2.800 dividido para 2, que é igual a 1.400 metros quadrados, ok? Então, é simples, ó, basta saber o valor de cada medida, substituir na fórmula e resolver, certo? Aqui na página 287, temos outro exemplo aqui de como calcular a área de um losango, certo? Nesse losango aqui, ele já deu, ó, a medida da diagonal maior, que é esse aqui, e deu a medida da diagonal menor, que é esse aqui, certo? Então, diagonal maior 10, diagonal menor 5. Essa é a fórmula de calcular o losango, né? A área é igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Aí é só substituir, ó. Diagonal maior é 10, coloca 10 aqui no lugar do Dzão. Diagonal menor é 5, coloca 5 no lugar do Dzinho. Então, vai ficar área igual 10 vezes 5, que é o quê? 50, dividido por 2, que é igual a 25. Logo, a área do losango é 25 centímetros quadrados, certo? Então, muito simples. Vamos ver aqui como calcular a área de um círculo, tá, gente? Tá aqui o círculo. A gente viu como calcular o comprimento de um círculo, né, nas aulas anteriores aí. Agora a gente vai ver como calcular a área de um círculo. Ó, para calcular o comprimento de um círculo é 2 vezes π vezes r de raio, certo? Para calcular a área do círculo é é πr elevado ao quadrado, tá? Então, é o valor de π vezes o raio elevado
ao quadrado. Ok? Temos uma questão sobre calcular a área de um círculo, né? Tá aqui, ó, a fórmula de calcular a área do círculo. Como eu falei, a área do círculo é igual a π vezes raio elevado ao quadrado, certo? O valor de π, gente, como eu falei, ele é padrão, tá? Sempre vai ser o mesmo para todas as questões, ó, 3,14. É um valor aproximado. Então, π é aproximadamente 3,14 vezes o raio que vai ser dado na questão, né? Ó. Na questão aqui, ele deu o valor do raio, ó, 26 metros. Então, o raio é igual a 26 metros, certo? Metros não, centímetros, perdão. 26 centímetros. É só calcular a área, ó. Eu tenho o valor do π, eu tenho o valor do raio, é só substituir aqui, ó. Fica área é igual a πr ao quadrado. A área é igual a π, que é o valor de π, 3,14, vezes 26, que é o valor do raio, elevado ao quadrado, que está na fórmula. Então, é só resolver isso, ó. Primeiro, eu resolvo a potência, né? 26 elevado ao quadrado, que é 26 vezes 26, certo? Que vai dar o quê? 676. E é só multiplicar π, 3,14, vezes 676, que vai dar 2.122,64 centímetros quadrados, tá? Então, vocês viram aí, gente, que para calcular a área de figuras planas não é difícil, né? É difícil a gente memorizar, o difícil é a gente memorizar todas as fórmulas de cada figura, certo? Mas depois que sabe as fórmulas, tranquilo, é só substituir o valor nos termos aqui e resolver, beleza? Então, façam um esforço, pratiquem bastante para que vocês possam memorizar aí as fórmulas de cada figura plana, porque é muito importante, né? É essencial. Na mesma página 288, ó, vamos ver aqui como decompor figuras para calcular a área, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, 3 figuras, figura A, B e C, que são figuras que tem nelas, ó, por exemplo, essa figura aqui da letra A, se eu pôr uma linha bem aqui, ó, eu vou ter um retângulo e um triângulo. Essa figura da letra B, se eu colocar uma linha aqui, ó, eu vou ter um retângulo aqui e outro retângulo aqui, certo? E essa figura da letra C, se eu partir ela ao meio, eu vou ter 2 trapézios, certo? Vou ter 2 trapézios. Então, por isso que é decompor. São figuras que vêm com 2 ou mais figuras planas juntas, certo? Começando aqui pelo exemplo da letra A, gente, ó. Como eu falei, temos 2 figuras, que é um retângulo e um triângulo. A gente vai fazer como? A gente calcula primeiro a área de uma figura, depois calcula a área de outra. Depois que eu tiver a área de um e a área de outra, é só somar. E aí eu vou ter a área total da figura, beleza? Nesse caso aqui, precisamos calcular a área do retângulo e depois calcular a área do triângulo. Depois vou somar a área desse com esse e aí eu vou ter a medida da área total, certo? Vamos lá, calculando esse retângulo aqui primeiro, gente, ó, como é que eu calculo o retângulo? A área é igual base vezes altura, certo? Então, a área é igual, quem é a base aqui do retângulo? É o lado maior, 6, vezes, quem é a altura do retângulo? 3. Então, 6 vezes 3, que é igual a 18 centímetros quadrados. Então, a área desse retângulo é 18 centímetros quadrados. Agora, vamos para a área do triângulo. Qual é a fórmula para calcular a área do triângulo? É essa, ó. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2, porque a área do triângulo é a metade da área do retângulo, certo? Então, basta substituir, ó. Quem é a base aqui do triângulo? Quem é a base? O lado maior do triângulo é esse aqui, ó. Mas não tem número aqui, né, professor? Gente, essa mesma medida aqui é essa mesma aqui. Se aqui é 3, aqui também vai ser 3 centímetros, ó. Ok? Então, base desse triângulo aqui é 3 e a altura dele é 2. Então, base vezes altura, base 3 vezes altura 2. Então, 3 vezes 2 dividido por 2. 3 vezes 2, gente, é 6, né? 6 dividido para 2, 3 centímetros quadrados. Pronto. Calculando a área de uma figura e calculando a área da outra figura, aí fica fácil para saber a área total. É só somar 18 mais
3, que é igual a 21 centímetros quadrados, tá? Então, a área total dessa figura é 21 centímetros quadrados. Continuando aqui na página 289, vamos calcular a área da figura B, né? Ó, que como eu falei, é um retângulo aqui na vertical e um retângulo aqui na horizontal, ó. Certo? Então, temos duas figuras que são dois retângulos. Como calcular a área do retângulo? A área é igual a base vezes altura. Vamos começar aqui pelo retângulo maior, né, gente? Quem é a base do retângulo maior? 5 centímetros. Quem é a altura do retângulo maior? 2 centímetros. Então, é só multiplicar 5 vezes 2, certo? Tá aqui, ó, a área do retângulo 1, que é o maior. Base vezes altura, que é 2 vezes 5, certo? Então, 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, tanto faz, tá? A ordem dos fatores não altera o resultado aqui, ó. Então, 2 vezes 5 ou 5 vezes 2 é igual a 10 centímetros quadrados. Pronto, já tenho a área desse retângulo maior. Agora, vamos calcular a área desse retângulozinho menor aqui, ó. Certo? Quem é a base desse retângulo menor? 3. Quem é a altura? 2. Então, é só multiplicar 3 vezes 2, que vai dar o quê? 6 centímetros quadrados. Esse é 10, esse é 6. Quanto é 10 mais 6? 16. Então, a área dessa figura, a área total dessa figura é 16 centímetros quadrados, certo? É só somar a área de uma figura com a área da outra. E a resolução aqui da figura C, né? Onde eu falei que dividido ao meio forma dois trapézios, ó. Se tu dividir aqui essa figura ao meio, vai ter um trapézio em cima e um embaixo. Basta calcular a área de um trapézio, porque são iguais. Basta calcular a área de um trapézio e somar com a do outro. Porque se esse aqui der 50, esse aqui é 50. Se esse der 100, esse é 100. Né? São iguais. Essa é a fórmula para calcular a área do trapézio, gente. Ó, a área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Certo. Lá no trapézio, quem é a base maior? Gente, a base maior é essa daqui, ó. Essa medida que vai de um lado a outro aqui, ó. Que é 18. Então, base maior 18. Coloca 18 aqui no lugar do Bzão, ó. Como tá aqui. Mais, quem é a base menor? A base menor é essa daqui, ó. Certo? Que mede 10 centímetros. Então, vai ficar 18 mais 10 vezes a altura. Quem é a altura, gente? A altura, ele disse que é 8 aqui, ó. Certo? Beleza? Ele disse que é 8 mais... Ixi, parece que o livro errou aqui, cara. Ó, gente. Então, temos aqui a base maior, 18, mais base menor, 10, vezes a altura. Gente, ó, ele deu a altura aqui de 8 centímetros, só que essa altura aqui é a dos dois trapézios juntos. Se são dois e eles são iguais, então a altura desse é 4 e a altura desse é 4. Beleza? Nós estamos calculando a área só de um trapézio. Então, vai ficar 18 mais 10, base maior mais base menor, vezes 4. Ok? Então, 18 mais 10, 28. Certo? 28 vezes 4 vai dar 112. Gente, tem um erro aqui. Tem um erro nessa questão aqui. Aqui não é 8, aqui é 4. O livro errou. Né? Porque aqui ele botou 2, ó. Aqui ele botou 2. Então, aqui é 4 centímetros. Onde esse trapézio é 2, esse aqui é 2. Então, vai ficar 18 mais 10, que é 28, vezes 2, não 4. Vezes 2. 28 vezes 2 vai dar 56 centímetros quadrados, que é a área de um trapézio. Se um trapézio é 56, o outro também é 56. Aí é só somar 56 mais 56, que vai dar 112 centímetros quadrados, tá? Então, nós temos aqui 112 centímetros quadrados no total, que são dois trapézios. Temos aqui, para encerrar, gente, uma outra questão, ó, que é um retângulo e um quadrado dentro desse retângulo, né? Um quadrado aí bem pequeno. Vamos calcular aqui primeiro a área do retângulo.
Vamos ler aqui o que ele está pedindo. É importante observar que a figura decomposta está totalmente pintada. Por isso, somamos a superfície. Porém, se houvesse algum espaço em branco, né, um buraco na figura, iríamos calcular a área da superfície maior e subtrair dela a área da superfície menor. Sim, gente, então ele quer saber só a área da superfície aqui que está pintada, ó. Questão típica de concurso, certo? Já vi essa questão em concurso várias vezes. Então, vamos lá. Como calcular a área que está pintada? Então, nós temos que tirar essa área branca de dentro da pintada. Então, a gente calcula a área total do retângulo maior, depois calcula a área do triângulo, do quadrado, e subtrai, tira de dentro da área do retângulo, certo? Então, bora lá. A área do retângulo, gente, é base vezes altura, né? Quem é base? 5. Quem é altura? 7. Então, multiplica. 5 vezes 7, 35 metros quadrados. Essa é a área do retângulo. Agora, vamos calcular a área do quadrado. O quadrado tem 2 centímetros de lado. Então, é só multiplicar lado vezes lado. 2 vezes 2, que é igual a 4 metros quadrados. Se a área do retângulo, gente, é 35 metros quadrados e a área do quadrado que não está pintada é 4 metros quadrados, então é só subtrair 35 menos 4, que é igual a 31 metros quadrados. Então, esse 31 metros quadrados é a área que está pintada aqui, ó, certo? O todo é 35, só que tem um pedacinho aqui que não está pintado. 35, tirando esse pedaço que não está pintado, sobra 31 metros quadrados.